Seja muito bem-vindo ao Pode Reinar, o podcast que tem o objetivo de transformar a sua mente, de te transformar em uma pessoa de sucesso. Aqui nós vamos te desenvolver tanto no lado pessoal como no lado profissional. Você vai aprender sobre marketing, vendas, gestão, liderança, sobre mentalidade e sobre espiritualidade. E para começar hoje, nós separamos um episódio super especial, onde nós vamos falar sobre como você pode exercer a sua liderança para ter sucesso nas vendas. Seja você um vendedor, seja você um líder ou um dono de negócio. Nosso objetivo é que, através das vendas, você consiga resultados extraordinários para você aprender a governar nessa terra. E para isso, eu trouxe aqui dois convidados super especiais, que são líderes de vendas, são empreendedores, são pessoas que já vivem a rotina de vendas no dia a dia e vai trazer insights poderosos pra gente, para que a gente consiga aplicar na nossa vida, para que a gente possa transformar verdadeiramente os nossos resultados. Então eu trouxe a Daiana Arias, que ela é vendedora há mais de 17 anos, hoje ela é líder de vendas e treinadora de vendas também, com foco em encantamento de clientes, tá? Então ela tem um método poderoso que ela vai trazer aqui hoje para que você possa utilizar aí nas tuas vendas para aumentar os teus resultados. E o Matheus Lins, que também é da área de vendas há mais de 4 anos, ele é líder de uma equipe de mais de 40 vendedores, trabalha no ramo imobiliário e também é superintendente da Monreal Imóveis. E por serem pessoas extraordinárias no mundo das vendas, eles vão trazer pra gente muito conhecimento hoje. Então, Daiana, seja muito bem-vinda. Eu quero te agradecer, né, por aceitar o nosso convite de falar aqui com a nossa audiência, trazer um pouco da sua experiência nesse bate-papo que a gente vai ter aqui. Se apresenta pra galera, Dai, e conta um pouquinho, assim, da sua história com vendas. Como é que você começou? Como é que foi isso? Qual que é o teu diferencial, tua mensagem realmente para a área de vendas? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Su. É uma honra estar aqui. Eu trabalho há mais de 17 anos na área de vendas. Vim de uma família empreendedora. Isso me facilitou muito ver os meus pais trabalhando quando eu era pequena, atendendo clientes. Então, sempre observei como eles atendiam os clientes, como minha família tinha um diferencial para atender os clientes. E quando eu cresci, eu decidi ir para esse caminho também. Então, assim, eu gosto muito dessa área, vejo a área de vendas como uma das melhores que existe no mundo pra gente, porque nós temos várias possibilidades. Eu amo o que eu faço, então, quando eu fiz mentoria, né, eu me descobri realmente encantadora de clientes e quis passar isso adiante. Então, hoje eu trabalho, além de estar na ponta atendendo os clientes, eu também faço treinamento de encantamento, porque quem não gosta, né, de ir numa loja, de ir em algum lugar e ser super bem atendido e lembrar sempre do diferencial daquele vendedor. Então, hoje eu qualifico vendedores para fazer a diferença na vida dos clientes que passam pela vida deles. Legal, legal. E uma coisa que a Dai sempre fala nos treinamentos dela é que o cliente, ele compra primeiro o vendedor antes de comprar o produto, né, Dai? Sim. Então, ela trabalha muito isso em trabalhar o comportamento do vendedor para que ele possa se vender, para que ele consiga, ali, antes mesmo do cliente estar convencido do produto, o cliente já comprou o vendedor, o cliente já gostou do vendedor. Isso tem a ver com encantar, né? Então, Dai vai falar um pouquinho mais aqui pra gente, mas agora eu quero falar com o Matheus. Se apresenta, Matheus, fala pra galera um pouquinho da sua experiência também com vendas. Ah, gente, muito importante, viu? Vocês vão conhecer aqui o Matheus, depois eu vou contar um segredinho pra vocês. Fala aí. Bora, hein? Pessoal, prazer. Me chamo Matheus Lins. Para alguns, Matheus, no ramo da corretagem hoje é Lins, conhecido como Lins aí. Hoje eu atuo ali na Zona Oeste de São Paulo, Cotia, Butantã. Hoje eu posso dizer que a gente é uma das melhores imobiliárias da região, tá? A melhor equipe aí da Monreal Imóveis. Hoje, como a Sueli falou, eu cuido de uma equipe de 40 pessoas. Sou superintendente da imobiliária. E a venda vem desde pequeno comigo. Eu cresci com vendas. Minha mãe é empreendedora, meu pai era empreendedor. Então, é interessante falar que quando eu era pequeno, minha mãe carregava um carrinho vendendo roupa em porta e eu sempre do lado dela. Então, eu já carrego isso desde pequeno. Mas isso foi aperfeiçoando há 4 anos atrás, quando eu encontrei o ramo da corretagem. Como a Dai falou aqui, hoje eu amo o que eu faço. Demorei muito para me encontrar, mas me encontrei em vendas. E é o que eu posso falar hoje, a venda, ela é em tudo, né? Eu tô um pouco nervoso, tá, gente? Repara não. Daqui a pouco eu me solto. E sabe uma coisa interessante do Matheus? E o Matheus fala super bem, tá? Então, deixa eu só falar pra vocês. O Matheus, há 4 ou 5 anos atrás? Uns 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, ele era meu office boy.
tá? Ele trabalhou em uma das minhas empresas como office boy. Então, olha só, Matheus, tem gente que acha que, tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Tem gente que acha que porque hoje tá trabalhando em uma área que não é tão, eu não sou líder ainda, eu não sou dono da empresa, acha que não vai crescer, acha que vai continuar daquele jeito. Só que essa mentalidade de achar também, de acreditar que não pode crescer, que a oportunidade é só pros outros, não é pra ela, que ela não nasceu pro sucesso, que ela não nasceu pra venda, isso vai enterrar ela exatamente no lugar onde ela tá. O que é interessante é a mentalidade do Matheus, porque o Matheus era o boy, e aí ele passou a ser um assistente administrativo na época, só que depois que ele saiu da minha empresa, ele foi se desenvolver como vendedor. Então, ele encontrou a área de talento dele. Tem muita gente que não quer dizer que ser um motoboy, ser um boy, ser um administrativo seja ruim. Só que a questão é, para onde você vai a seguir? Você tem que estar fazendo hoje, pensando no seu futuro. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Quanto você quer ganhar? E aí o Matheus, eu acredito, né? Você pode falar melhor, sim. Que ele fazia muito essas perguntas quando ele estava na empresa. Ele falou uma vez pra mim que quando ele via eu e o Wellington... A correria de sempre. As correrias, e ele falava assim, poxa, que interessante, né? Olha que vida. Ele já desejava ter, talvez, ali uma vida como líder. Ele já... Tô errada? Não, tá corretíssima. Igual eu sempre falava, sempre via vocês na correria ali, sempre. Chegava de manhã e saía de madrugada. E a gente sempre acompanhando aquilo. E aquilo me deixava muito impressionado, que eu falava, eles vêm aqui, vai mais tarde. Eu nunca tive aquela mentalidade tipo de CLT. Vou arrumar um emprego aqui e vou entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo. Não, sempre era, que correria legal. Eu quero viver isso. E hoje é interessante, igual o pessoal fala, você mentaliza aquilo e isso acontece. E hoje eu tenho essa correria que vocês tinham, e ainda tem, até hoje. E é muito interessante porque o Matheus, mesmo que ele fosse até então um boy, ele não se comportava como um boy, ele já se comportava como dono da empresa, ele já fazia mais, ele já fazia além, ele já era entusiasmado. Todo mundo que ele tinha contato falava bem dele pra gente. Então, esse ponto é extremamente importante para você que quer crescer e quer avançar. Não importa em que lugar você esteja hoje da empresa. Mentaliza como você quer ser, onde você quer chegar e começa agora a ter os comportamentos daquela pessoa que você quer ser no futuro. Com aquele cargo que você quer ter no futuro. O Matheus só é um líder hoje porque ele começou a ser líder quando ele era um boy. Então, você não desenvolveu liderança quando você virou líder. Sim. Ali você aprimorou, você melhorou. Mas quando você era um boy, você já exercia liderança. Fazendo o quê? Fazendo com excelência. Fazendo aquilo que você fazia com excelência. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. O que é ser alguém de excelência? O que é ser um vendedor de excelência? Porque somente aquele vendedor de excelência vai conseguir realmente ocupar um cargo notório, ocupar um bom lugar, se tornar um dono de empresa. Ele vai conseguir, através do trabalho dele, reinar e poder mudar a história da vida dele. O Matheus, ele era inconformado, ou seja, ele estava naquele momento em uma posição, mas ele já sabia onde ele queria chegar. E aí ele não se conformava com... Ele era fiel no pouco, óbvio, eu gostava do que ele fazia, ele era fiel com o que ele fazia, mas sempre pensando em crescer. Sempre. E hoje ele lidera 40 pessoas, um menino que ontem era o meu boy. Né? E Dayana a mesma coisa. Então você percebe um grande crescimento, né? E em pouco tempo, até se a gente parar para analisar, foram pouco tempo. Pouco tempo, sim. E é interessante falar também que logo após que eu saí, teve um processo. Porque muitas das vezes as pessoas só vê a parte legal. Mas tipo, a parte boa de estar ali e onde chegou, mas ninguém vê o processo que você passou. Sim. Então você vem ali com a mentalidade tipo de CLT, você vai crescendo com aquilo e as coisas começam a dar errado um pouco e você fala, será que eu devo prosseguir aqui? Será que não é mais fácil arrumar um emprego? E aquilo vai te criando paradigmas para te bloquear mesmo e você ficar naquilo. Mas é aquilo, você tem que persistir, aguentar o processo, que muitas das vezes é doloroso, mas pode ter certeza que chegar lá na frente vale a pena. Vale a pena. Muito. Vale a pena. A vitória tem sabor de mel, né? É verdade. Mas sim. não é fácil, de fato não é fácil. Mas... Eu creio que o Matheus, quando ele decidiu até abrir mão de um salário, porque ele poderia procurar um emprego de salário e tá tudo bem. Eu tenho muitos funcionários que trabalham com o salário, porque eles não querem também correr o risco de se aventurar nas vendas. A venda, aparentemente, é uma aventura. E tem que gostar de se aventurar, porque é um frio na barriga. Pode acontecer de você não ir bem, chegar no fim do mês e você não receber nada,
Não é assim, Sim. Matheus? Então você tem que ter muita ousadia para você se dar bem nas vendas, né? Assim como um dono de negócio. Um dono de negócio, ele é extremamente ousado, porque não é qualquer um que monta um negócio, né? Que tem a coragem de contratar pessoas, que tem a coragem de investir em produto e tal. Então essa ousadia, ela é extremamente importante para que você consiga se dar bem, né? Nesse ramo de vendas. Porque se você quiser segurança o tempo todo, embora a segurança é uma necessidade básica do ser humano, mas se você quiser segurança o tempo todo, é bem provável que você não vai se dar bem nessa área. Porque você vai precisar correr riscos. Sim, né? muito. Você vai precisar correr risco. E tá tudo bem, fica na área administrativa. Quer ir pra área comercial, quer ganhar muito dinheiro, porque eu nunca vi uma área que dá mais dinheiro do que a área comercial. Precisa Área de correr vendas, riscos. não é? Precisa Muito. correr risco. Precisa ter a mentalidade certa também. Então, como a gente fala de que você precisa ter excelência, precisa ser uma pessoa de excelência, com a mentalidade certa, eu queria perguntar pra Dai, começar perguntando pra Dai, o que você acha que é a mentalidade certa de um vendedor? Né, de um cara que quer se dar bem nessa área, ou um dono de empresa que quer treinar seus vendedores, enfim. Para quem quer se dar bem com vendas, qual que é a mentalidade desse cara? E aí o Matheus fala um pouquinho também o que ele pensa a respeito, como que ele tem que agir, como ele tem que pensar, qual que é o comportamento dele. Bom, Su, em todos os meus treinamentos, o que eu passo para as pessoas? A mentalidade, ela é crucial para o seu resultado. Por quê? Você precisa pensar no seguinte, aonde você quer estar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Isso precisa ser muito claro. Aonde você quer que sua família esteja? O que você quer alcançar para os seus? Quem são os seus? As pessoas que dependem de você. No meu caso, são os meus filhos. No seu caso, suas filhas, sua família. No caso do Matheus, a família dele. Então, assim, aonde você quer estar daqui a 10 anos? Se você não tiver isso muito claro, você não tem um objetivo de onde você deseja chegar, é difícil você sair da sua casa, arriscar tudo e atender um cliente. Porque é só mais uma pessoa na sua frente. Quando esse cliente se torna a sua meta de onde você quer chegar daqui a 10 anos, tudo muda. A coisa muda. Por quê? Você precisa fazer diferencial com esse cliente. Você precisa ser excepcional. Você precisa ser o melhor. Porque o seu produto, várias pessoas vendem. O que você vende, várias pessoas vão vender. Mas qual é o seu diferencial? O que você vai entregar além? Normalmente é você mesmo, porque os produtos são iguais. Então, o como você atende esse cliente diz muito sobre como está sua mentalidade no momento. Aonde você quer chegar. Então, você precisa estar muito alinhado para conseguir desenvolver boas vendas. E aí depois vem a parte técnica que a gente vai falar, mas eu acho que o Matheus concorda comigo nisso, né? Sim, concordo plenamente. Como a Dai falou, primeiro é a mentalidade, não adianta. Como eu sempre falo pro pessoal, não adianta você vir e falar, ai, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Se você já tá com essa mentalidade, eu sempre falo, nem começa. Porque a partir do momento que você começa algo já mentalizando que vai dar errado, Já com dúvida, né? já com dúvida, aquilo vai dar errado, não adianta. Isso é em tudo que vocês forem fazer na sua vida, tá? É legal até falar isso. Muitas das vezes, não vai dar certo isso. Se você já declarou aquilo antes, realmente não vai dar certo. E sobre o encantar o cliente, sim, realmente é você ser o diferencial. Até a Su comentando esse dia sobre o vídeo, eu gravo muito vídeo, é o seu diferencial com o cliente. O que é o seu diferencial com o cliente? É igual o pessoal fala, o cliente ele nunca fala só com você. O cliente ele fala com você e mais 10. E muitas das vezes é pelo mesmo produto. Então você tem que ser o diferencial no quê? Na hora de gravar um vídeo, na hora de mandar um áudio para esse cliente, depositar energia para esse cliente, ser diferente das outras pessoas, entendeu? Mostrar para aquele cliente o porquê daquela casa, até algo que eu faço que é interessante falar, um diferencial meu. Quando eu vou mostrar um decorado para um cliente, eu gosto de deixar o cliente à vontade. Falo pro cliente, entra na casa, a casa é sua, fica à vontade, porque o cliente precisa dessa liberdade, para ele se sentir à vontade. Entendeu? Então é legal isso. É bom ter essa primeira mentalidade onde ele imagina para depois acontecer. Legal. E isso que eles falaram é extremamente importante porque quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Sim. Então, quando você tem uma meta, que é o que a Dai falou, a meta, a visão, ela guia a tua ação. Também não adianta visão sem ação. Se eu tenho uma visão de futuro, eu sei onde eu quero chegar daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10 anos, obviamente eu vou fazer coisas, eu vou agir de tal maneira que eu alcance aquela visão. Quando eu não tenho visão, eu faço qualquer coisa e qualquer resultado serve. Eu lembro quando eu era criança, a gente começou a trabalhar muito cedo e quando eu tinha uns 8, 9 anos, meu irmão falou assim, nós vamos trabalhar agora para comprar a casa da mãe.
A gente morava num barraco de madeira e tinha que comprar uma casa de alvenaria para minha mãe. E ele era vendedor, né? A gente vem de uma família de vendas. E ele, vendedor, ele vendia, a gente preparava o cliente para ele, né? Eu trabalhava na parte do marketing ali. Fazia os cupons, fazia as cartinhas para os clientes irem até o clube comprar título. Mas era muito claro o porquê nós fazíamos aquilo. Nós fazíamos aquilo porque nós queríamos comprar uma casa para minha mãe. Se a gente não tiver um porquê, o como fica mais difícil. Fica muito difícil. Porque o como é pesado. O como, às vezes, você vai ficar, às vezes, dias sem dormir. Às vezes, você vai precisar trabalhar num sábado, num domingo, como a gente trabalhava. E esse como, ele só não vai ser pesado se você tiver um porquê muito forte. Se você não tiver realmente um objetivo na vida. Então, o vendedor que não tem objetivos, que não assumiu a liderança da casa dele, que não assumiu o resultado da vida dele, bateu no peito, chamou no peito e falou assim, é comigo. Deus me colocou nessa terra para transformar a história da minha família, para transformar a história da minha casa, a história da minha comunidade. Se ele não bater no peito, não chamar no peito, ele não aguenta a pressão de uma área de vendas. Ele não aguenta a pressão de um líder de vendas. Ele não aguenta a pressão de um dono de empresa. Ele simplesmente sai correndo e volta a buscar um trabalho que seja um pouco menos... um pouco mais estável, Matheus? A estabilidade... Como a gente sempre fala, estabilidade não existe. Nem a natureza é estável. Não existe estabilidade na natureza. Então, não existe estabilidade. Na verdade, assim, por trás daquela estabilidade, daquela pessoa que quer estabilidade, existe uma pessoa que empreendeu para que aquela pessoa tenha estabilidade. E aquela pessoa que empreendeu pode um dia não estar estável. Sim, sim. Sobre isso. Entendeu? É a famosa oscilação nas vendas, né? É legal falar isso porque as vendas, ela oscila. Sim. Então, se você é o vendedor mesmo, você vai estar ali nos momentos que ela deu uma oscilada menor ou maior. E é sempre uma frase que até um amigo meu comenta, que é o Charles, que ele fala assim, tá ruim? Planta, continua plantando. Porque a lei da semeadura, ela não falha. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Então, mesmo que tenha essa oscilação para baixo, continua plantando, continua trabalhando. O resultado, ele sempre vai vir. Sim. Falando ainda sobre aonde você quer chegar, existe uma frase, tem uma frase que fala o seguinte: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Sim, Alice então, no País das Maravilhas. Isso precisa ser muito claro, aonde você deseja chegar. Se você não visualizar, o seu dia não faz sentido. Então, assim, o vendedor, o primeiro produto que ele vende para sair de casa é ele. Ele vende primeiro para os filhos dele. Porque você precisa ser uma pessoa que alguém vai te olhar, os seus vai te olhar e vai falar, olha essa pessoa. Então, você começa dentro da sua casa. Não adianta também a gente chegar na empresa e querer ser, nossa, eu sou maravilhoso, mas dentro de casa, a gente não consegue se vender para os nossos, entende? Sim. Então, começa dentro de casa, começa na nossa vestimenta também, começa como nós nos portamos, para aí nós irmos para fora. Legal. Então, vem na mente, na minha cabeça, eu vou vencer, eu vou chegar onde eu quero. Eu vou me vestir dessa maneira, vou olhar no espelho e vou falar, olha, hoje eu vou vencer e eu vou chegar onde eu quero. Eu vou sair na rua, vou encontrar meu cliente e vai ser muito claro. O sim é muito claro. Quando eu tenho a certeza e a clareza do sim, o Joel J fala, o sim é muito claro. Tudo que for dúvida é não. Então, eu tenho certeza que eu vou vencer, eu tenho essa mentalidade, então fica tudo muito claro que aquele dia eu vou bater minha meta, eu vou fechar meus clientes e eu vou vencer. Sim. Porque eu me preparei desde de manhã para isso. Você vai vestida para o sucesso. É isso. Eu acho interessante esses dias mesmo. Aconteceu um tempo atrás, mas aconteceu de novo esses dias. Eu encontrei um rapaz no Farol vendendo bala, né? Só que ele estava vestido bem, estava de social, né, Wellington? O Wellington tá aqui, viu, gente? Não tá aparecendo, mas ele está aqui. Dá um tchau aí, Wellington. Ninguém vai ver. Fala oi, Wellington. E aí a gente parou e o rapaz estava vendendo com uma bandeja e vestido de garçom. Olha que interessante. E aí todo mundo abriu o vidro pra ele, pra comprar a balinha dele. Aí o Wellington falou, olha que interessante, todo mundo abriu o vidro. Eu falei, por que abriram? Porque ele se vestiu pro sucesso. Ele se vestiu pra vender, você entendeu? Então isso faz toda a diferença também, que a Dayana falou. A tua comunicação. Você de boca fechada, dependendo de como você estiver vestido, você já vende. De boca fechada você já vende. Mas Sueli precisa se vestir. Não, eu tô falando sobre você ser uma pessoa de excelência. Ser uma pessoa de excelência é você fazer o melhor que você puder com as condições que você tem. Isso é uma frase do Mário Sérgio Cortella. Ele fala, faça o melhor que você puder fazer enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Com aquilo que você tem, faça o melhor que você puder fazer com aquilo que você tem enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então aquele rapaz, ele saiu com a melhor roupa dele. Ele não tava com o terno do Ricardo Almeida. Tá tudo bem.
Mas ele tava com a melhor camisa, ele tava com a melhor calça, com a melhor gravata que ele podia vestir, com a melhor bandeja que ele tinha na mão e super educado pra falar com as pessoas. Então todo mundo abria o vidro, ainda mandava um Deus abençoe no final. Então esse diferencial, sabe? Esse se vestir pro sucesso. Eu não tenho a menor dúvida de que daqui a algum tempo, esse vendedor vai estar voando. Sim. Esse rapaz vai estar voando. Alguém vai enxergar. Uma vez, há um tempo atrás, eu quis até contratar um rapaz desses e eu não achei mais ele. Mas tudo bem. Alguém vai enxergar uma pessoa dessa e vai levar para uma empresa. Porque vai falar, eu quero uma pessoa que trabalhe para mim, que se vista para o sucesso. Como essa pessoa, uma pessoa de excelência. Então, a excelência, ela te destaca, ela te coloca entre os grandes. Um vendedor de excelência, ele fica entre os grandes e ele cresce dentro da empresa que ele tá, entende? Daqui a pouco ele tá treinando pessoas. Então, seja lá qual for a tua condição, seja excelente no que você faz. E aí, Dai, continua falando pra mim como que é, então, tanto a mentalidade como as ações, né, em si, de um vendedor de sucesso. Um vendedor de sucesso, ele sabe que ele vai ter sucesso. Por mais que naquele momento ele não esteja no melhor momento de vendas, que a gente sabe que oscila, né? Matheus, o tempo todo oscila. Como oscila? Ele sabe que ele vai vencer. Então, o que eu sempre ensino pra galera que vem comigo. Você sabe que você vai vencer, você sabe onde você vai chegar, você está preparado para isso e agora você vai estar em sintonia. Eu falo universo, eu falo Deus. Você vai estar em sintonia com o seu poder superior, porque cada um crê em algo. Eu acredito em Deus e no universo, e o universo para mim é Deus. Então, você vai estar em sintonia e você vai jogar. E você vai falar o seguinte, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que eu posso. Eu sei que nessas condições que eu tenho não estão boas, mas eu estou preparado para isso. O pode reinar é para isso. É para mostrar para as pessoas que você pode ter sucesso em sintonia com Deus, que é o principal. Exatamente. Todos os meus projetos, Su, todos os meus projetos, e são muitos, eu tenho, vou fazer 35 anos, e já passei por vários projetos, alguns foram fracassados, outros não, mas todos me levaram a estar aqui hoje, gravando esse podcast com você, e você faz muita parte disso, de quase todos. Nossa, você me ajudou, é minha mentora de negócios. Então, assim, sempre, em tudo, todas as decisões, Deus fez parte. Então, para mim, um profissional de sucesso, um vendedor de sucesso, ele precisa estar em sintonia com ele, com os dele e com Deus. O tempo todo. Quando ele tiver isso tudo alinhado, e se cuidar para isso, porque a gente precisa ter saúde também, estar se cuidando para isso, vai vir. Não tem erro. Isso vem. É a positividade em sintonia com tudo isso e o sucesso ele vem. E ação, né? Ser positivo, agir em favor daquilo que você quer, e isso conta demais, né? Matheus, até ia te perguntar uma coisa que é até uma curiosidade minha e pode ser também do nosso público. Você saiu, então, de uma parte que você era funcionário, né? Correto. Para se tornar, ainda não é o dono da imobiliária, ainda. Sim. Mas digo assim, você exerce uma posição de liderança, né? De uma posição mais forte. Qual foi a grande virada de chave tua nesse sentido, né? Da tua mentalidade? Eu falei um pouco aqui no início, né? Sobre você ser de excelência, você ser inconformado. Mas olha só, eu conheço muitas pessoas da área de vendas, tá? Principalmente da venda de imóveis, que não fica. Sim. Né? Trabalha aqui, trabalha ali, sai para um lado, sai para o outro, daqui a pouco volta para a área administrativa e não aguenta. Porque é o que a gente falou, é muito, né, variável. É a oscilação. A oscilação. Mas como é que você aguentou? Tipo, você tá 4 anos e você, no mês de fevereiro mesmo, você fez 9 milhões em vendas, gente. 9 milhões em vendas. 9 milhões, a equipe do Matheus, né, parabéns pra equipe aí, né, gente? Equipe aí, parabéns, A equipe da Real Imóveis. 9 milhões em fevereiro, hein? 40 imóveis. Conta um pouquinho dessa mentalidade. Como que foi essa virada de chave e o que te mantém, assim, sabe? Sempre entusiasmado pra fazer isso, pra ter esses resultados extraordinários. Sim, então, Su, o que você falou. Tudo que você vai falar, se alguém pergunta pra você, Lins, o que você faz? Sou corretor de imóveis. Eu tive um parente meu que tentou, mas não conseguiu. Esse ramo é muito difícil. É quase impossível vender um imóvel. É o que você mais escuta. E crenças, né? Crenças que vêm lá de trás que as pessoas não conseguiram e elas culpam o mercado, elas culpam a situação, ela culpa o governo, ela procura culpar alguém, entendeu? E
E quando a gente fala sobre manter esses 4 anos aí, foram momentos muito difíceis. Eu já fui entregador de pizza também, é uma observação falar. Antes de entrar no ramo, eu tentei várias coisas, não me encontrava em nada. E quando eu encontrei a corretagem, foi algo muito difícil, porque eu sofri muito. Graças a Deus, eu tive o apoio da minha família. Minha mãe me ajudou muito em questão financeira. Foram meses que eu vendi a minha primeira venda depois de 2 meses, mas depois eu demorei quase 6 meses para receber. E aí, vendi pra uma prima minha, é interessante falar isso, vendi pra uma prima minha, não consegui vender pra outra pessoa. E o que eu sempre falo engraçado é o quê? Eu tive pessoas que começaram junto comigo no ramo. Começaram junto comigo. Essas pessoas, no primeiro mês, elas venderam 2, 3. Teve pessoas que estavam do meu lado, que começou junto comigo, que vendeu cobertura. E eu sem vender nada, eu ficava olhando, falei, o que tem de errado comigo? Eu trabalho igual, o que tá acontecendo? E o processo. Aquele processo doloroso e foi indo. E hoje eu vejo essas pessoas já não estão mais no ramo, elas já não estão mais nesse ramo, e eu persisti. Aí você fala, Lins, qual a diferença dessa pessoa pra você? Você é melhor do que ela? Não, jamais. A diferença é que eu tive a paciência, a disciplina e a persistência, que é o segredo. Persistir e aguentar o processo. É doloroso? Mas tem que aguentar. Entendeu? E acho que é isso. O mundo, para os desistentes, é bem mais difícil. Sim. Porque você não fracassa. As pessoas não fracassam, elas desistem. Sim. Não existem fracassados na Terra, existem desistentes. Sim. E o mundo é daqueles que não desistem. Não pode desistir porque veio um percalço, porque veio uma situação, porque o outro saiu correndo. Mas um vendedor que trabalhava comigo saiu correndo. Não desiste, persiste, fica ali. O mundo é daqueles que não desistem. Desistir Podia é ser uma que opção. você desistisse e encontrasse uma outra coisa que te realizasse mais, que você fosse... Tudo bem. Sim. Mas, normalmente, as pessoas que estão acostumadas a desistir de tudo, elas não conseguem conquistar nada na vida delas. Persiste, fica mais um pouco. Tenta mais um pouco, escuta as pessoas certas, porque às vezes você fica escutando as pessoas erradas, aqueles que não têm sucesso, eles querem mais a que você não tenha também. Então esse ambiente também conta muito, né? O ambiente que você tá. Você é a média pra das desenvolver. pessoas que convivem, né? A média das 5 pessoas que você convive. E é interessante o jeito que você falou agora sobre as pessoas te influenciam. Quando eu fui fazer a entrevista, na época eu fiz uma entrevista, eram 3 dias de entrevista, que era esse ramo, pra quem não sabe, ele é 100% autônomo, tá? Essas 40 pessoas que eu tenho lá são pessoas que estão autônomas, não têm salário, elas ganham se vender. Elas querem instalar. Elas querem instalar. Então, assim, quando eu comecei nesse ramo, eu sempre falo isso porque teve a entrevista e tinha um rapaz do meu lado. E na época ele morava, eu tinha ido de ônibus, ele morava próximo lá de onde eu morava. E aí ele falou assim pra mim, na hora do intervalo, vamos embora, que isso daqui é pra trabalhar de graça. E aí, naquele momento, eu escutei assim, eu falei, acho que eu vou embora. Porque realmente o que passava era, você não vai ter salário, você só ganha se você vender. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. O plano que minha mãe sempre falava, se você for fazer alguma coisa, continua. E aí eu fui, tive a paciência, esperei. E hoje eu tô no ramo, o ramo que mudou minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi o ramo imobiliário. Eu te pergunto, se eu tivesse ouvido esse rapaz, onde será que ele tá? Se eu tivesse ido embora no dia, entendeu? Então é aquilo que você falou, escutar as pessoas certas no momento certo. Persistir. Persistir, porque a grande mudança na sua vida tá ligada à persistência. Sim. Tem um outro ponto também bem importante, que é o desenvolvimento. Se a gente for parar pra pensar, o vendedor que é acomodado é aquele que, ele não estuda, ele não busca entender sobre vendas, ele tem objeções, mas não sabe como quebrar, ele não sabe como... Porque, gente, eu conheço muito vendedor que tem dom de vender. Ele nasceu com dom. Mas o dom, sem ser praticado, não vale de nada. Aquela pessoa que nasce sabendo cantar, nasce sabendo tocar, aquela coisa assim, já tem um certo dom para aquilo, mas não se desenvolve. Aquela outra pessoa que estudou e se desenvolveu vai se dar muito melhor, se dar muito mais bem do que aquela pessoa, certo? Que nasceu com dom, porque mas não nasceu com dom, mas não estudou, aprimorou, não estudou aquele dom. Então, um outro ponto bem importante, eu queria saber de vocês como que vocês pensam a respeito disso. Eu falo muito sobre o mindset de crescimento. Tem um livro acho que é Carol Dweck, eu não sou muito boa com inglês, mas acho que é Carol Dweck, que chama Mindset, o nome do livro. E aí ela fala sobre as pessoas que têm um mindset fixo, ou seja, nasci assim,
cresci assim, vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? A síndrome da Gabriela. E as pessoas que têm um mindset de crescimento, que falam assim, poxa, se eu ainda não sei fazer isso, eu posso desenvolver. Elas estão sempre dispostas a aprender, a crescer, a aprimorar. Não necessariamente ela tem aquele talento para venda, mas ela fala, eu posso vender, porque se alguém pode, eu também posso. O esforço vence o talento, é a famosa frase. O esforço vence o talento. O esforço vence o talento quando o talento não é trabalha. praticado. É do Jojo essa frase? É do Jojo, ele usou isso em alguns podcasts. E aí, o que acontece? Aí aquela pessoa vai e se destaca. Então, eu gosto muito dessa questão de pessoas que se desenvolvem. Eu tenho até uma atenção especial e um carinho especial por pessoas que falam assim, Sueli, me ajuda com isso? Me ensina como eu faço isso? Poxa, eu não sei como fazer aquilo, mas eu queria fazer. O que eu tenho que fazer pra chegar lá? Do que aquelas pessoas que chegam e falam, eu não consigo, isso não é pra mim, definitivamente não é minha área, eu não consigo vender, eu não sei vender. Eu também, Sueli, particularmente, não sabia vender. Hoje eu posso falar que eu sei porque eu vendo o tempo todo. Mas não nasci com esse dom, eu trabalhava no financeiro. Então, assim, a minha área era financeira, não era... Aparentemente, eu não curtia tanto marketing e vendas, mas eu não sabia que desde criança eu já fazia coisas relacionadas a marketing e vendas, né? Depois eu passei a liderar times de vendas e tem todo um processo que a gente conta em um outro podcast a respeito disso, mas eu também não tinha nascido com esse dom pra liderar, com esse talento pra liderar, aparentemente. E Deus foi me guiando, falando, peraí, eu sei que você consegue, né? Deus sabe exatamente qual foi o potencial que ele colocou em cada um de nós, né? Só que às vezes a gente não acessa. E eu precisei me disponibilizar para acessar esse potencial que Deus me deu. Eu não ia ficar parada ali e tal. Deus falou assim, faz isso, sai da zona de conforto, sai do financeiro, vai pro comercial. Eu falava, Deus, eu não consigo falar, eu não consigo atender pessoas numa sala, eu não consigo fazer isso. E Deus falou, fica quietinha, só faz o que eu tô te mandando. Faz o que eu tô te mandando, se dispõe. Seja corajosa, seja forte, corajosa, vai para onde eu tô te mandando. Fique em paz. E Deus realmente fez isso comigo. Me colocou na área de vendas, mesmo sem eu acreditar que eu poderia. Eu não acreditava que eu poderia, mas eu estava disponível para Deus me transformar. E aí, nessa transformação, para Deus me transformar, foi que ele foi me potencializando, foi me ajudando, e eu fui tendo resultados extraordinários na área de vendas, e aí acabei não saindo mais de marketing e vendas, né? Tô sempre ligada entre essas duas áreas. E o que acontece nesse sentido? Eu fui me desenvolver. Porque o talento já não era lá aquelas coisas. Aí Deus foi, né, me ajudou pra caramba. Só que tem uma hora que Deus fala assim, minha filhinha, vai lá se desenvolver agora, porque agora você precisa aprender mais coisas. E aí eu fui me desenvolver, fui estudar a respeito, né, de marketing, de vendas, neuromarketing, neurovendas. Fui fazer tudo que eu podia fazer para me tornar uma líder melhor, uma gestora melhor. O que vocês falam a respeito desse desenvolvimento? O que vocês fazem também hoje, praticam dentro dos negócios de vocês, para que as pessoas se desenvolvam? Assim, hoje eu penso muito em profissional de alta performance. Quando alguém vem reclamar que as coisas não dão certo na vida, que eu já falo como é o ambiente, o que você faz diariamente. No ano passado, eu visualizei que esse ano eu estaria em São Paulo, morando em São Paulo, saindo da minha zona de conforto, morando em São Paulo, malhando todos os dias, fazendo terapia, lendo e fazendo curso. Porque eu queria ser uma profissional de alta performance. Eu visualizei isso. E eu fui atrás disso. Então, assim, aonde eu estou hoje é totalmente intencional. Então, eu tive intenção nas minhas ações. Então, eu comecei a malhar. Todos os dias eu malho, tenho meu personal. Eu comecei a fazer terapia porque eu vi que mente e corpo, eles precisam estar alinhados. E sem isso, a gente não consegue ter um centro, porque eu tenho pessoas que dependem de mim. E eu comecei a buscar me relacionar com pessoas do meio que eu queria estar. Eu queria estar aqui, eu estava aqui. E eu comecei a me relacionar com essas pessoas. Então, o meio que você convive é totalmente nocivo para você se ele for ruim. Mas se ele for um bom meio, vai ser uma alavanca para você conseguir crescer. Então, eu fui intencional em tudo isso e comecei a ensinar isso pro meu time. Então, quando o time vem e fala assim, olha, Daiana, eu tô muito desanimada, eu falo, tá, você tá malhando? Você tá lendo qual livro? Tá ouvindo podcast de algum cara muito, muito bom no mercado? Você se inscreveu para ter uma mentoria? Não, você não fez nada disso. Então tá, volta uma casinha, corre atrás de pelo menos um essa semana, e depois você vem falar de novo e me fala como vai estar o seu resultado. Então, assim, hoje eu consigo ser a prova real de que se você quer ser um profissional de alta performance, você precisa estar com tudo isso assim, ó, certinho. Então, todos os profissionais que passam comigo, eu falo, começa malhando. Você não está malhando? Faz pelo menos uma caminhada.
Porque, cara, corpo e mente tá alinhado, não tem jeito. Se você vê uma pessoa que hoje ela tá com algum problema profissional, pessoal, não tá alinhado corpo e mente. Então, isso para mim é essencial para um profissional de alta performance, para ele conseguir chegar onde ele quer chegar. Total sentido. Tô até aprendendo a nadar agora, você viu lá? Eu Você vi, viu, né? você Tô tá. seguindo os conselhos, hein? Ontem a gente almoçou e eu falei, Matheus, exercício físico é de manhã, cara. É de manhã porque você começa a ter ideias e você sai pra trabalhar, você já tá tipo, uou! E aí eu vi hoje 7 horas da manhã. Nadando. Ele nadando. Me afogando, mas tá valendo. Eu já falei, aí ele Eu foi. assim, mas é muito isso que a Day falou. Hoje o que eu uso muito é liderar pelo exemplo, né? A partir do momento que você lidera pelo exemplo, a sua equipe é o seu espelho. Então, se você é um líder... eu aprendi isso muito, até uma observação com o Wellington. O Wellington, ele foi o líder nas empresas que eu passei com vocês. E ele me ensinou muito isso, de sempre estar ali ajudando, colocando a mão. E eu faço muito isso. Então, liderar pelo exemplo é algo que me ajuda muito com minha equipe. Então, hoje a equipe, eu faço o que hoje para a equipe ter um resultado legal? Sempre, primeiro, estudar. Hoje a gente trabalha muito com o pessoal que capta imóveis e tal. Então, você é captador de imóveis? Então, começa a aprender a captar. Mas eu quero aprender sobre... Não, você tem que aprender o que você faz no momento. Sobre captação. Sim, se você capta, você vai aprender sobre captar. Eu faço atendimento. Então, estuda sobre atendimento. Estude o momento que você está tendo ali. Então, isso, claro, você pode estudar um pouco de tudo, mas sempre focando naquilo que você está fazendo. Para você ser excelente, ser um profissional diferenciado dos outros, e é o que eu sempre falo, achar ideias, ser o diferente. A equipe, eu falo sempre pra equipe, seja diferente, não deixe as oportunidades passar. Lins, tem uma ideia de um vídeo, vai lá e faça. Mas eu acho que alguém vai ficar com vergonha, eu vou ficar com vergonha. Não, faça. Entendeu? Aproveite as oportunidades. Porque é como sempre falo, as oportunidades elas sempre vão estar aí. Agora é aquilo, você vai estar preparado para elas? Sim. Então, tem muito isso, entendeu? Então, é sempre estar preparado para cada situação. E o que eu sempre falo, liderar pelo exemplo. Sempre estar ali de linha de frente. Vamos fazer isso? Vamos, tô junto com você. Quero atender um cliente? Bora atender junto o cliente. Sempre estar do lado, acompanhando. Eu acho que isso é uma excelência que você passa para sua equipe e ela tem você como um reflexo ali. Legal. E um ponto bem interessante, você falou assim, tem que estar do lado da equipe, né? Acompanhando, enfim, atendendo junto. Um outro ponto muito importante é a modelagem. Sim. Então, nesse processo de estar do lado, a Day faz muito isso, porque ela treina equipes e depois ela deixa a equipe para a equipe continuar. Ela entrega o processo e aí a equipe continua. Um ponto muito importante, como eu falo muito de liberdade empresarial, eu falo muito de liberdade do dono da empresa, é que ele tenha em mente que, ainda que ele lidere as pessoas e ele esteja do lado para treinar as pessoas, ele precisa fazer com que essas pessoas se desenvolvam sozinhas depois, continuem sozinhas. E como essas pessoas vão continuar sozinhas? É com você do lado, treinando, falando pra me segue aqui, faz o que eu tô fazendo, me imita, me imita. Aí você vai formando outras pessoas com o teu jeito de atender, a tua mentalidade, e se você puder criar um processo de vendas, melhor ainda, porque você já sabe quais são os gatilhos que mais funcionam, é lógico que é adaptável para cada tipo de cliente, para cada necessidade de cada cliente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, mas o ideal é que o líder faça novos líderes. Né? Então, o Matheus, ele tem a Dayana tem toda a parte especial deles. A Sueli tem toda a parte que é só dela. A essência dela, ninguém consegue copiar. Mas o processo da Sueli, a forma como a Sueli, como a Dayana, como o Matheus vende, a forma como eles se comunicam, consegue sim. Você consegue modelar e se transformar também em uma pessoa de sucesso, assim como aquela que você admira. Então, os vendedores que estão do lado do Matheus precisam se preocupar agora em modelar o Matheus. Eu não vou perder tempo, eu vou pegar o meu líder, eu vou colar do lado dele e vou ver como ele faz direitinho para que eu possa, no momento em que ele sair, no momento em que ele decidir que ele, poxa, eu vou montar outra equipe, vou para cá, vou expandir. Seguir outros nichos. Cara, eu já tô sabendo fazer sem ele. Eu vou ser destaque também. Então, tem gente, que às vezes não aproveita a oportunidade de ter um mentor do lado. Tu é o mentor da tua equipe, tu é a mentora da tua equipe. Eles precisam te modelar e assim eles vão se desenvolver muito melhor. Além de cursos, livros, mentorias e tantas oportunidades que eles têm de se desenvolver na internet, que é mais do que ter um líder do lado, e tem gente que não aproveita isso. Entende? Então, acho que quando a gente assume essa posição de liderança, mesmo que eu não esteja hoje numa posição de liderança, mas eu tô assumindo essa posição, eu já estou disposto a crescer e treinar outras pessoas também. Eu sou só um vendedor, tá bom, treina aquele vendedor que chegou ontem. Mas eu sou só um...
treina aquela pessoa que chegou ontem, porque quando você treina, você aprende muito mais. Então, ter essa responsabilidade de expandir o conhecimento das pessoas também, né? Treinar as pessoas. Mas isso não muda o fato de cada um procurar se desenvolver por conta. Sim. Então, o que eu vejo muito, gente, é pessoas que não têm resultado na vida, que quer crescer, não tem resultado, mal tem dinheiro para pagar a conta de luz no final do mês, mas nunca pegou um livro para ler. Nunca viu um vídeo na internet. Às vezes tem um celular, a maioria das pessoas tem celular hoje, mas não pega um vídeo no YouTube de como prospectar clientes. Não pega um vídeo, teve um dia péssimo no trabalho, um dia péssimo de vendas, mas não foi para casa vendo um vídeo de como receber mais sim dos clientes, de como mudar a abordagem de vendas, de como se conectar com os clientes. E tem tudo isso disponível para as pessoas. Às vezes tem um mentor, como eu falei, do lado, um líder, que ele pode pedir ajuda para essa pessoa ajudar, mas não faz. Você é responsável pelos seus resultados. Sabe uma chave que mudou na minha vida? E não faz tanto tempo não, tá? Uma chave mudou na minha vida quando eu falei o seguinte: ninguém vai vir me salvar. Ninguém vai vir me salvar. E eu não tô falando de questão espiritual. Eu sei que Jesus, ele é o meu amigo, que ele tá do meu lado, e que ele é meu salvador, e que ele faz, ele acontece, ele é... Mas eu vou ter que fazer a minha parte. Não fica esperando vir, entendeu? Um milagre, uma pessoa ali que vai vir e que vai te salvar, não. Faz a sua parte. Faz o que você tem que fazer, não espera, porque no final é o seu resultado, é a sua família que tá esperando de você. É o seu negócio que tá esperando de você. Você pode ter pessoas, porque empresas são resultado de pessoas. Você vai ter pessoas maravilhosas do seu lado. Você vai poder contar com elas, você vai poder, mas elas não vão te salvar. Presta atenção, ninguém vai vir te salvar. Só quem pode te salvar é Deus, mas aqui eu estou falando de negócios. Não ache que para você ser um bom vendedor vai vir uma pessoa cair do céu para te salvar, não. Um cliente que vai cair do céu para te salvar, não. Não é sobre isso. Faz a sua parte. Faz o que você tem que fazer para que você consiga ter os resultados. Ninguém vai vir te salvar e isso é lamentável, né? Às vezes tem gente que fica triste. Poxa, eu pensei que ia vir. Não, não vai vir ninguém te salvar. Triste, né? Eu penso assim, a internet hoje, ela é bênção para quem sabe utilizar e ela é maldição para quem não sabe utilizar. Uhum. Então, eu comecei a tirar, por exemplo, eu excluí uma rede social determinada que não me levaria a um lugar que eu quero chegar. Certo? Tô ali, não vou chegar onde eu quero chegar com isso, não vou usar. E aí, o que eu comecei a fazer? O tempo que eu ficava vendo vídeos, eu comecei a ver podcasts de caras que eu me espelho. E aí eu não tava com tempo de ler livros, eu comecei a ouvir audiobook. Então, assim, comecei a usar como bênção. Só que a mentalidade da galera hoje, infelizmente, é passar o tempo que ela tem livre, vendo coisas aleatórias que não vai fazer chegar a lugar nenhum. E depois vai reclamar que não tem resultado. Que não tem resultado, é Meu isso. Deus. E partindo assim para a parte a questão do atendimento ao cliente, né? Vamos falar um pouquinho de encantamento de clientes, né? Então Boa, a gente parte falou, boa, aqui pra isso. bora vender. a gente falou sobre toda a parte do desenvolvimento do vendedor até aqui, da mentalidade do vendedor, dele ser um vendedor de excelência, né? E para que ele seja um vendedor de excelência, é óbvio que ele tem que focar no cliente, gente. É óbvio que ele tem que focar na venda, é óbvio que ele tem que focar em entregar o melhor para o cliente, porque venda é isso. Venda é sobre você ter um propósito de entregar algo que muda a vida das pessoas. Você não simplesmente vende. Mas eu vendo casa. Não, eu vendo sonhos. Sim. Eu transformo vidas. Eu vendo telefonia. Não, eu facilito a vida das pessoas através da comunicação. Então a gente consegue entender que a venda, ela tem a ver com propósito, ela tem a ver com porquê, e isso tem a ver com pessoas. A venda tem a ver com pessoas. Então você tem que se tornar uma pessoa de excelência para entregar o melhor para aquele cliente, o melhor, aquilo que ele precisa. E muito além, né, do que ele esperava até, para fazer além do que ele esperava, que o comum qualquer um faz. Então fazer além é encantar o cliente. É entregar para o cliente algo que ele nem estava esperando, né? Então, como que vocês atuam nessa parte, né, de fazer além, de entregar além e de encantar o cliente? Dai, começa, Teteu. Vamos dar. Eu costumo falar que venda é um relacionamento. Quando você se relaciona com alguém, você tá visualizando um casamento. O vendedor, ele tá visualizando a venda. Então, como funciona para iniciar o casamento? Você vai ter um match ali com a pessoa, gostou da pessoa, certo? Você vai se relacionar com essa pessoa. Vai conhecer
o que a pessoa gosta, vai saber das dores dessa pessoa, vai saber como você soluciona se a pessoa vai ficar triste ou não. A venda é a mesma coisa, não tem diferença. Você vai se relacionar com o seu cliente, você vai saber quais são as dores dele, o que ele gosta, você vai ouvir, você vai ser um bom ouvinte. E aí passou dessa parte do match, de você, olha, eu estou aqui me relacionando, vai pro namoro. Aí você vai começar a namorar. Essa parte, você vai começar a falar do produto. É como se fosse um namoro, você vai começar a falar de visualizar o casamento. Vamos visualizar aqui noivar, casar? Então, essa parte da venda, você vai visualizar o produto, o serviço que você vai entregar. Então, primeiro, você se relaciona com ele. Não é sobre o que você está vendendo. Não é sobre o produto que você vai entregar. É sobre ele. Ele vai te contar a história dele, você vai ouvir ele e ser um bom ouvinte. Passou por uma etapa a mais, ele já confia em você. Porque vocês vão começar um relacionamento. É como se vocês estivessem namorando mesmo. E aí, você tá nesse relacionamento, aí você vai falar qual que é a sua meta? Vender. Qual é a meta do relacionamento? Casar. Então, aqui vai pro casamento. Então, ele vai falar assim, olha, você vai falar pro cliente, agora nós vamos para uma etapa a mais. Eu vou te falar todo o meu diferencial no mercado. O meu produto é diferenciado. O meu produto é isso, aquilo. Então, aqui ele já te ouve porque você ouviu ele. E aí você vai entregar o que você precisa entregar para vocês ir para outra etapa. São 3 etapas. E aí a etapa do casamento. É aí que tá. Porque é o seguinte, se você tem um pós-venda e você precisa manter esse cliente... Pra não gerar divórcio. Casar é muito fácil. Não adianta casar, gente. Então, não é só sobre casar. Precisa tomar cuidado pra não gerar divórcio, né? Então, o divórcio é quando você não cuida. Vamos lá, eu tenho propriedade. Viu, Wellington? Divórcio é quando você não cuida. Eu tenho propriedade. Casar é muito fácil. É muito fácil casar. O difícil é você manter esse casamento. É complicado. Tô brincando. Meu, a venda é a mesma coisa. Então, você pegou o seu cliente, você colocou na sua carteira. Eu digo pra quem tem um pós-venda. Mas, por exemplo, o Matheus também tem um pós-venda. Porque se ele vende o imóvel, o irmão, o amigo, o primo... Famosa corrente. Você tem uma corrente. Se manter presente na vida do cliente. Hoje, eu e o Matheus, a gente tem uma parceria, né? Sim. Ele me indica clientes, eu indico. E a gente tem essa troca legal. E aí, a gente vai fazendo corrente. Então, você namorou, você teve lá o relacionamento, namorou, casou, o pós é o principal. Porque não adianta você ser bonitinho, mostrar que você é maravilhoso, casar, aí fechou a venda. E depois você vai falar, vou deixar aqui de lado, eu já conquistei. Não é bem assim. O negócio é continuar conquistando todos os dias. Né? Todos os dias. E esse papo não é sobre casamento, é sobre vendas. E o que é interessante, que a Day tava falando, se a gente for relacionar, né, o casamento com a venda com a paquera, né, com todo esse processo de relacionamento, você não sai da fase de paquera se na paquera ali, só naquele olhar, o primeiro olhar, você já não encantar. É isso. Se ali você já mostrou que você não tem muito interesse na pessoa, já mostrou que ela não é única, porque tem isso, né? Isso. Então, assim, pra que a paquera passe por uma fase ali de um namoro, de uma coisa assim, a pessoa tem que se sentir exclusiva. Ela tem que saber que você sabe o nome dela. Imagina, você não chega nem a paquera se você não souber o nome da pessoa. E tem muita gente que quer vender sem falar o nome do cliente. Sim. É isso. E o nome nada mais é do que o som mais importante para uma pessoa. Então, assim, e tem vendedor, e isso acontece muito comigo, do começo ao fim, que eu entro numa loja e ele não pergunta o meu nome. Num salão de beleza, não pergunta meu nome. Não pergunta o que eu quero, não pergunta o que eu quero. Entendeu? E vai fazendo. Quantas vezes... eu já treino muitos donos de salão, né? Faço isso já há muito tempo. E eu falo, quantas vezes o cliente senta na tua cadeira, tu começa a escovar o cabelo dele e não pergunta se ele quer enrolado liso. Su, aconteceu isso hoje comigo e eu postei no meu stories. Quem me segue vai ver. Eu tava com o cabelo um pouco encebadinho, aí eu falei, não, vou lavar, porque eu fico muito mal com o cabelo um pouco encebado, fui lavar. Desci, tô no Morumbi. É uma das áreas mais... É uma das áreas mais... né, de alto padrão ali, você vai pagar uma escova caro no Morumbi. Só que eu não tava interessada em quanto eu ia pagar, eu só queria escova. E aí eu desci no prédio, que tem um hotel, e eu sabia que ia ser caro. Tudo bem, ok, vou pagar. Fui lá, perguntei quanto era pra menina, falei, olha, eu preciso de uma escova pra agora, tem como? Porque eu tenho um compromisso e eu preciso estar com o cabelo escovado e lavado. Aí ela, tem como sim, é tanto. Ok, fui lá, sentei na cadeira. Ela não falou comigo do início
ao fim. Pois é. Ela não soube escovar o meu cabelo porque ele ficou cheio de frizz. Eu não gostei. E ela não perguntou se eu queria o meu cabelo liso ou enrolado. Eu falei. E olha que é um erro primário, né? Hoje, No foi mínimo hoje. perguntar. Eu postei no meu stories aí, meu cabeleireiro, que você sabe que eu tenho o mesmo cabeleireiro há mais de 10 anos. E aí ele mandou, Daiana, por que você não veio aqui? É porque ele tá lá em Itapecerica. Eu falei, você precisa vir pra São Paulo, porque você é diferente. E você vai encantar todo mundo aqui. E aí eu saí de lá muito frustrada e já fui gravar o stories. Eu falei, gente, acabei de ter uma péssima experiência. Eu vou voltar nunca. Nunca vou voltar. Vou pagar R$150 numa escova, no Morumbi, pra nem me perguntarem se eu quero enrolar meu cabelo. E tem uma frase do Walt Disney, né? Que ninguém melhor do que o Walt Disney pra saber encantar, né? Ele criou uma coisa surreal. Mas olha que dá pra gente praticar no dia a dia. Ele fala assim, entregue o seu melhor para aquele cliente, para que ao receber o melhor, ele queira viver aquilo de novo e traga outras pessoas pra viver junto com ele. Sim. É sobre isso. Você tá num salão, faz o seu melhor para que o cliente queira de novo ver aquele melhor e trazer outras pessoas para viver o melhor também. Você tá não importa o teu negócio. Você tá vendendo uma casa, faz o seu melhor para que aquele cliente queira viver de novo aquele melhor e trazer pessoas para viver com ele, para que aquele cliente te indique. Então, isso são o básico. E como eu treino bastante, né? Hoje não tô fazendo tanto treinamento para donos de salão, mas já fiz muito. Isso são o básico do atendimento. Perguntar o nome da pessoa, perguntar o que ela deseja, fazer um pequeno elogio. Que cabelo bonito. Às vezes o cabelo não tá tão bonito, mas faz um elogio, tenta ser sincero. Nessa situação de hoje, eu faria um cenário. Por exemplo, eu falaria assim, olha, ela já me informou que ela tem um evento. O mínimo era ela perguntar, nossa, que legal, qual é o evento que você tem? Eu falaria, eu tenho um vídeo pra gravar. Sim. Ela fala, nossa, então como você quer a sua escova? Se ela falasse isso, tipo, já mudaria todo o cenário. Os vendedores hoje, eles precisam muito, uma coisa que eu aprendi desde o começo, 80% audição e 20% fala. Porque você primeiro você escuta o cliente, você entende a necessidade dele para você apresentar o produto. Então, é muito isso. Então, hoje o cliente, ele vem até você carente querendo ali algo e você precisa explicar aquilo para ele. E eu falo isso muitas das vezes mesmo no WhatsApp. Os clientes, eles estão cansados de mandar mensagem para algumas pessoas e ir no automático. Geralmente, quando você pega um cliente, você manda um áudio. Claro, gente, não vou mandar um áudio de 5 minutos, pelo amor de Deus. Segura, não tem como. Mas mandar um áudio ali de 10 segundos que seja, oi, tudo bem, prazer, meu nome é Lins, e o seu, eu vi aqui, tal. Enfim, você manda um áudio desse, você já quebrou o gelo ali, já passou a fase da paquera, já tá um pouco a mais, entendeu? Então é aquilo, é entender o cliente, é saber a necessidade dele, e aí sim você apresentar o seu produto. Porque você escuta ele primeiro. Ela te escutou, no caso da Daiana, ela escutou, e ela tinha 80% de escutar, e os 20% ela poderia ter usado ali pra Daiana voltar, ou até mesmo indicar ela pra outra pessoa, entendeu? Ou até mesmo fazer outra coisa ali. Tem mais uma coisa aí, expectativa e realidade. O que aconteceu? Vocês viram que quando a Dai começou a falar, ela falou, é um salão bonito, é um salão no hotel, é um salão que eu já imagino que era caro. O que a Daiana criou de expectativa na cabeça dela antes de ir pra esse salão? Um salão lindo, ela falou, poxa, vou ter esteticamente muito bonito. Sim, e ela falou o seguinte, provavelmente ela falou, vou pagar bem, mas também vou ser muito bem atendida, vou ter um resultado excepcional e vai valer aquilo que eu paguei. A expectativa dela estava alta. Quando ela chega lá e ela não recebe o mínimo, né? Nem no salão do bairro ela é tratada daquela forma, ela não recebe o mínimo, a realidade ficou lá embaixo. Então nós, como donos de negócios, pessoas de liderança e tal, nós temos que sempre buscar ter uma expectativa ok, mas aumentar a realidade para além da expectativa. O problema é que muitos lugares criam uma expectativa alta nas pessoas e não tem capacidade nem treinamento para entregar uma realidade próxima daquilo que eles criaram. Aí é onde vem a decepção. Então você faz um lugar maravilhoso, você gasta pra caramba com estrutura, com aluguel, com um monte de coisa, com funcionários, etc. Mas não gasta em treinar os seus funcionários para encantar os clientes. Você não desenvolve os teus funcionários para encantar os clientes. Então você peca nas pequenas coisas. Os donos de negócio, eles não pecam nas
pedras enormes nas rochas, eles pecam nas pedrinhas. E as pedrinhas é justamente um treinamento de encantamento, um treinamento de como abordar o cliente, um treinamento de captação. É essas pedrinhas que fazem muitos negócios serem derrotados. Porque sem venda, sem cliente, toda vez você tem que ficar gastando para trazer cliente novo, porque aquele cliente que foi não volta mais. Sim. Então a Daiana foi e não volta mais. E uma empresa sem venda, Não ela quebra, né? sobrevive, Não ela sobrevive. quebra, você vender. A venda é como você fala, o coração da empresa é a venda. Exatamente. Então, se não tem a venda, não tem o Não coração, adianta. não tem vida. E o dono tem que investir em treinamento. Treinamento para as pessoas, acompanhamento e treinamento para os vendedores também, enfim, na captação e etc, etc. E aquelas pessoas que estão ali, se não querem aprender, se não querem se desenvolver, sinto muito, promove ela para o mercado de trabalho, mas não deixa ela atrapalhando o seu crescimento. Eu penso no vendedor como solucionador de problemas. Eu tinha um problema. Eu tava com o cabelo sujo. Uhum. E eu queria uma solução, certo? Só que eu não queria uma solução... Eu não me importei em pagar. Presta atenção, muitos clientes não se importam em pagar. Não é sobre preço. Não é sobre A maioria preço. das vezes não é sobre Não preço. é sobre preço, não é. Então, assim, eu não me importei em pagar, contanto que eu tivesse Uma boa experiência. uma boa experiência e não tive. E assim, eu não lembro de todas as inúmeras más experiências de atendimento que eu tive, mas eu tive milhares. Porém, as boas, eu me recordo de cada uma. Sim. De todas as boas experiências que a pessoa me proporcionou, eu lembro de cada uma e eu sempre conto nos meus treinamentos. Posso te contar uma? Que dá um insight das Manda pessoas bala. desenvolverem. Por exemplo, minha filha tinha uma viagem para fazer sem mim, com uma galera da minha família que foi levar ela para um cruzeiro. Uhum. E ela é muito criteriosa, então ela quer as coisas muito certas. Uhum. E ela queria uma mala rosa, num rosa específico. Então ela sabia o que ela queria, ela tinha clareza do que ela queria. E ela queria as roupas dela do jeito que ela queria. A gente foi numa loja, comprou todas as roupas, e aí a gente foi numa busca atrás da mala. Fomos em 3 shoppings. E nenhum dos 3 tinha a mala do tom que ela queria. E a gente encontrou num shopping 2 lojas com a mala que ela queria. Em uma loja estava em promoção a mala, na outra não estava em promoção. Fomos na que estava em promoção. Quando eu entrei na loja, eles me perguntaram, o que você procura? Aí eu falei, a minha filha precisa de uma mala rosa igual aquela. Em momento algum eles olharam para minha filha. Uhum. Eles ficaram em mim e tentaram fazer, olha, eu faço em 5 vezes. Olha, eu faço em tantas vezes. Olha, eu faço... E ela olhando para cima. Uhum. E ela, tipo... E aí eu olhei pra ela e falei, essa experiência não tá legal pra ela. Eu falei, filha, vamos dar uma voltinha? Ela falou, vamos, mãe. Aí a gente deu uma voltinha, a gente foi na outra loja. Quando chegou na outra loja, a vendedora chegou em mim e falou, tudo bem, o que vocês procuram? Olha, minha filha precisa de uma mala daquela ali rosa. A moça abaixou na altura da minha filha e falou, Sofia. Perguntou o nome dela, minha filha falou, Sofia. Ela falou, Sofia, eu vou abrir pra você a mala e vou te mostrar todos os compartimentos e você vê se dá pra o que você precisa, ok? Aí a Sofia toda empolgada falou, minhas roupas tá toda aqui, eu vou viajar. E eu quero colocar minhas roupas toda aí dentro, tal, que não sei o quê. E eu não me meti mais em nada. A vendedora abriu a loja, a vendedora abriu a mala dentro da loja, dobrou as roupas da Sofia, colocou as roupinhas da Sofia tudo organizada, fechou e fez um código e ensinou pra Sofia fazer o código. A Sofia saiu, olhou pra mim e falou, mãe, pronto. Eu nem perguntei quanto era a mala. Eu só paguei. Tá vendo? Porque a minha filha teve uma experiência. Uhum. Então, é sobre isso. Sim. Eu não perguntei. Não precisava perguntar e nem pedir nada. Entende? Algumas coisas... E a vendedora, ela disponibilizou o tempo dela pra Sofia, né? Sim, uma atenção. Afinal, você tá ali pelo cliente, né? Sim. Você entende que ela entendeu a minha dor? Ela Sim. sabia que eu era a pessoa que iria pagar. Uhum. Qual era a minha dor? A minha filha? Sim. Ela foi na minha dor fundo. É. E não importa o que desejo, ela vendesse. né? Sim. Porque a venda nada mais é do que sanar uma dor ou um desejo da pessoa, né? Você pode trabalhar na dor ou trabalhar na questão da ganância, do sonho, né? Então, às vezes o Matheus deve vender falando sobre sair do aluguel, Sim. né? Que é a questão do Enterrar sonho. seus sonhos, Mas aí tá na dor, parar de ficar pagando aluguel à toa, que não é um dinheiro que não volta. Então ele trabalha na dor, então ele Sim. sabe da importância daquele cliente, dele explicar isso para esse cliente na hora da venda, a dor e o desejo, né? Sim. Imagina você ter na sua casa própria, podendo fazer isso, fazer aquilo outro, e aí você cria também esse desejo no Fazer cliente, ele se né? imaginar já na casa dele, Fazer né? visualização Visualização. também. A famosa lei da atração, né? Aham. Então você leva ele lá, se apresenta e fala, ó, sua
futura casa. Também é uma dica que eu dou. Ah, sua futura casa está aqui, entra aí, fica à vontade, sinta-se na sua casa. Então, o cliente, ele já sente à vontade com aquilo, com o projeto. Ele se identifica. Você cria pertencimento. Sim. Você já faz, é sua. Foi o que ela fez sua. quando colocou as roupas dentro da Pronto, mala. é sua. É Agora Como não que eu vou tira tirar mais. as roupas da minha filha de não dentro da tira mala? mais, não Impossível. tira mais. Não tem como. Então, em resumo, gente, o grande segredo para ter sucesso em vendas, além da mentalidade, né, do vendedor, Sim. além de trabalhar a comunicação dele, de se desenvolver, de estudar sim, para ser excelente naquilo que ele faz, buscar ter essa mentalidade de excelência, a gente sabe que a conexão com o cliente, o encantamento do cliente é um divisor de águas no resultado desses vendedores, no resultado das empresas que dependem de vendas para vender. Né? Para fazer o resultado das empresas que dependem de vendas. Então, trabalhe essa parte, veja onde você pode melhorar a conexão com o cliente. Treina o seu vendedor, você que é um dono de empresa, treina o seu vendedor, coloca ele para se desenvolver, mostra para ele o que você espera dele, mostra para ele onde ele pode chegar, cria nele, mostra a visão para ele, para onde vocês estão indo com a empresa de vocês, porque o dono da empresa, o líder, master ali, ele mostra a visão para as pessoas e as pessoas precisam acreditar nessa visão. Senão elas ficam trabalhando à toa ali. O líder precisa mostrar que quando chegar lá no castelo, não vai chegar só ele no castelo. Aqueles que estão juntos vão chegar junto para conquistar. E você vai conseguir ter um resultado melhor na sua vida se você seguir o que esse líder está passando para você. Então, procura realmente, você que é dono de empresa, desenvolver a sua equipe, e você que é um vendedor, se desenvolver entendendo que é você que é responsável pelos teus resultados. E aí, só para a gente complementar aqui, o Matheus, enfim, vocês têm alguma estratégia especial assim de vendas, algo que vocês usam? Gente, não é fórmula mágica, vocês viram que o tempo todo aqui nós estamos falando de desenvolver mentalidade de sucesso, tá? Se desenvolver para ter resultado. Mas é lógico que tem algumas coisas que a gente pratica, às vezes, e que pode fazer sentido para você. Pode fazer com que você aplique na sua empresa, com que você aplique na sua forma de vender. Então, eu queria saber do Matheus se tem alguma estratégia também, além de tudo isso que a gente já falou, algo que você faz e que tem resultado e que esse vendedor pode aplicar ou o dono da empresa pode aplicar. Bacana. Então, o legal que eu sempre falo é procurar gincanas, sempre começar a achar meios de gincanas, interagir a equipe. Trazer ali união entre o pessoal, deixar todo mundo entrosado. E uma coisa, algo que eu tô fazendo muito legal agora é o quê? Formar duplas. Dupla seria o quê? Você pegar a sua equipe, formar dupla e essas duplas competir entre si. Então, exemplo, dupla águia contra a dupla leão. Então são várias duplas ali competindo. Por que o legal da dupla? Porque eu uso muito até com o pessoal, o quê? Que diz na Bíblia. Ande sempre em dois. Se um cair, o outro te ajuda a levantar. Legal. Então a dupla, ela funciona assim. Você vai ajudar um ao outro. Ah, eu vou fazer um trabalho de rua. Vai junto com você. Ah, mas eu não posso ir. Então eu vou pegar os seus panfletos, vou pegar isso e vou fazer para você. Isso é a dupla. Então, dupla competindo com dupla vai dar um resultado muito melhor. Porque um vai ajudar o outro. Então isso é uma técnica muito boa que vocês podem pegar e aplicar aí na empresa de vocês, que vai servir muito aí como uma tática de venda. Fiz isso já muitas vezes, acho que ainda pratico, né, gente? Todas as empresas que eu trabalho, que eu desenvolvo, enfim, eu pratico meritocracia, né? Então, o melhor, né, o que mais teve resultado vai se destacar, obviamente, vai ganhar melhor também. E esse sentido da disputa é uma coisa saudável. Dependendo da empresa, não fica tão saudável. Mas na maioria das vezes é muito saudável. Porque aí um consegue espelhar no outro e falar, opa, eu sei qual é o melhor e eu quero ser melhor. E aí ele começa a se espelhar e começa a querer fazer melhor. E ele tem resultado daquilo, ele é reconhecido por aquilo. Então tem que ter o reconhecimento também dessas duplas que vão ser as melhores. E um vai cobrando o outro, Isso. Porque, tipo, você não tá fazendo aqui, você vai fazer igual eu tô fazendo. Se eu tô fazendo, vem, me ajuda. Então tem essa cobrança de um ou outro ali que é legal também. Sim. E assim, é legal demais isso, desenvolve muito as pessoas, então fica a dica, gente, essa questão das duplas, se você tem uma equipe que é possível, não precisa ser equipe grande, né? Não. Desde uma equipe pequena, que dá pra montar 3, 4 duplas, já dá pra você pôr. Ah, tem 10 pessoas, faz 2 aí, 5, dupla e vai embora. Uma duplinha de 5 pessoas. Legal, muito bom. Daí tem algo... Eu faço hoje o método da bexiga, que é bem antigo, assim, mas eu faço porque eu passei por isso. Teve ali um fechamento, você vai ter um almoço com o chefe, você vai ter um valor ali na sexta-feira para você ir pro happy hour. Sempre faço isso. E o time que eu tô treinando hoje, atualmente, eles não se conheciam. Fica cada time num estado. Então, o que eu faço? Na segunda-feira, a gente faz uma call, todo mundo entra, todo mundo mostra o rosto e a gente troca ideias.
ideias. Aí cada um dá uma ideia e aí a gente vai desenvolvendo ao longo da semana. E a gente colocou competição saudável também para metas batidas, com valores, né? Porque comercial é movido a dinheiro, a emoção, a competição. Então eu sempre coloco, em todos os times que eu passo, a gente coloca essas competições. Legal, legal. Muito bom. E assim, voltando essa questão que a Day falou das competições, e o Matheus também, eu já aplico também nos negócios. A gente costuma ter uma meta básica, tipo, a partir de tanto já começa a ganhar prêmio. Então, às vezes, você não dá um salário enorme, não tem aquele fixo, tem empresas que têm o fixo pro vendedor também. Só que é baixo, o comissionamento que é alto. Sim. Entende? Aí você vai trabalhando as escalas de comissão. Então, ó, até tantos mil ganha X, 1% de bônus. Até tantos por cento. Porque às vezes aquele vendedor que fez 100 mil, ele pode fazer 120. Sim. E aí, você às vezes dando um prêmio pra ele chegar no 120, já motiva ele. Nem que seja R$300, R$100, não importa. Além da comissão, já motiva ele a chegar mais longe, entendeu? Eu já vi vendedores que vendia 20 mil por mês e com as disputas e as coisas que a gente foi colocando, vendeu 100 mil. Então, às vezes, dá um estalo, assim, dá aquele start nele. E a gente percebe também muitos donos de empresa que não fazem isso, não se preocupam em criar esse mindset de sucesso, de meritocracia no vendedor. Às vezes ele não tem nem meta pro vendedor. Não tem meta. Eu já peguei empresas que eu fui desenvolver o comercial que não tinha nem meta pro vendedor. Ou seja, ele não sabe onde ele quer chegar. Então, qualquer lugar serve. Se o vendedor não tem meta, já tem uma coisa errada. É sinal que a empresa também não tem meta. É sinal porque você, como dono da empresa, primeiro você cria a visão da empresa, a partir da visão você cria as ações para chegar na visão. Dentro das ações estão as metas. Se daqui 5 anos eu quero que a minha empresa esteja faturando R$1 bilhão ao mês, eu começo com as metas de hoje. Quanto que eu tenho que vender hoje? Quanto que eu tenho que vender amanhã? Se eu não criei metas para minha empresa, automaticamente eu não crio para os meus vendedores. Então, um vendedor que não tem meta, presta muita atenção. Se a sua empresa, seus vendedores não têm meta, é um sinal que a sua empresa não tem visão. Sua empresa não sabe onde quer chegar. Porque as metas dos vendedores nada mais é do que a meta do dono da empresa, a meta da empresa, só que está ali fracionada entre os vendedores. E se esses vendedores que você tem hoje não se desenvolvem, ou você não desenvolve eles para chegar naquela visão, você não vai alcançar a visão. Então, o dono da empresa precisa estar preocupado, sim, com as metas dos vendedores para que ele alcance a visão de negócio que ele tem. E assim, se você é um vendedor e hoje faz parte de um time que ainda não tem, por que não dá a ideia? Né? Porque às vezes o dono, ele não tá ali no operacional, ele não sabe que... E aí o comercial, ele fica morno. Quando você coloca premiação, competição, meta, começa a se movimentar. Se você é dono de uma empresa e você tem um comercial, você entrar no seu comercial e tá tudo meio morno, não tá certo, tá errado. Tem que botar um foguinho, né? Tem que botar um foguinho. O Matheus falou sobre isso, energia, né, Matheus? Sim, energia. É igual eu sempre falo, a venda, ela começa a partir do momento que você acorda. Então, você tem que depositar toda a sua energia. Até uma dica que eu dou, que eu aprendi, é você acordar, se olhar no espelho e falar, ó, eu sou um vendedor de sucesso, aquilo que a Day falou, se arrumar, falar, se olhar no espelho e falar, eu sou um vendedor de sucesso, eu vou vender. Então, você já... profetizar, já declarar que aquilo vai acontecer, entendeu? Então, a partir do momento que você pisar ali para fora da sua casa, Deus vai te abençoar e tudo que você declarou vai acontecer. Então, a venda, ela é muito isso, é muita energia. Então, se você quer vender, comece a sair da sua casa com energia positiva. O dia tá ruim, tá feio? Ah, esse dia tá feio, o dia vai ser ruim. Não é isso. Começa a ver aquilo como, não, hoje o dia tá bonito, vamos pra cima, tô arrumado e bora vender. Hoje eu vou vender. Então é muito isso. Venda é muito energia. Vender é energia, essa é a verdade. E o vendedor que ele não é otimista, entusiasmado, ele, de fato, o cliente, quando olha pra ele, já meio que sente aquele cara que é meio negativão, sabe? Sim. Então eu acho que o vendedor, ele tem que ter essa energia, tem que ser entusiasmado, porque o entusiasmo, ele encanta as pessoas, né? É automático. E outro ponto, ele tem que ser comprometido, tá? Então, o vendedor, que a gente percebe muito isso também, né, na área de vendas, que como ele não às vezes ele não tem salário, na maioria das vezes ele não tem salário, né, ele não tem compromisso com horário, ele não tem compromisso com o cliente, ele não tem compromisso, ele marca de chegar a X horário, chega Y horário, ele não tem compromisso com ele mesmo, com as vestimentas, como a gente falou aqui, ele acha que porque ele não tem que ter compromisso, mas gente, o comprometimento faz parte da excelência. Então, o vendedor também que marcou de ligar para o cliente dia X, ligue para o cliente dia X. Marcou de visitar, falou que ia mandar X coisa para o cliente, mande para o cliente. Então, tudo isso é um pacote
Esse vendedor que é entusiasmado, que tem energia, esse vendedor que ele tem excelência, ele também tem comprometimento. E assim, falando com um vendedor, né, meu irmão vendedor de, né, a gente sabe que é o melhor vendedor que eu conheci até hoje, e ele falou sobre isso, ele fala que ele tinha muito comprometimento. Se a reunião era às 8, ele chegava às 7, 7h30. Eu, Sueli, particularmente, não sou muito boa com isso, né? Então, assim, a disciplina é uma coisa bem terrível para mim. Mas, pro vendedor, e dependendo de onde você tá e o que você precisa fazer, precisa ter isso, entendeu? Precisa ter essa disciplina, precisa ter esse comprometimento. O cliente adora quando você fala para ele que vai mandar um negócio para ele, realmente manda um negócio para ele, né? Não sendo petulante com ele, não sendo intrometido, mas entregando para ele, sabe? Uma coisa muito importante, né? Que quando você conhece o seu cliente, um exemplo, você sabe falar a língua dele, e Sim. isso gera afinidade, né? Então, o cara tá lá vestido de X jeito, você também tá, ele fala, pô, tem afinidade, o cara combina comigo. Não é assim? O time, o mesmo time, sim. o cara tem o mesmo Jeito. time, a pessoa tem, parece comigo, isso cria afinidade, isso é muito, muito, muito importante. Mas o mais interessante é você, por exemplo, se atender um cliente, ele não fechou ainda ou fechou, não importa, mas você sabe que ele é um arquiteto, e você viu um vídeo sobre arquitetura, pô, manda pra ele, fala, olha que interessante esse vídeo, um sistema novo de arquitetura. Eu não sei se você já tem, mas eu lembrei de você quando eu vi, porque eu sei que você é arquiteto. O cliente fala, caramba, meu, o rapaz prestou atenção em mim mesmo. Olha, Dayana, eu não sei se você já tem isso, mas eu vi aqui um vídeo falando sobre como treinar vendedores, e eu sei que você é treinadora de vendas, né? Vou te mandar aí, de repente pode te ajudar. Dayana fala assim, caramba, ele tá fazendo muito além, né? Eu fui lá pra ver um imóvel, o que é que tem a ver? Olha como é importante você se conectar com o cliente, entender as necessidades dele, ser comprometido com ele, ser um vendedor de excelência. Isso aí, depois de um tempo, você manda mensagem pra ele ali, vai mandar... Isso é o quê? O relacionamento, é o cuidar. Sim. Se ele já comprou, ele vai querer comprar de novo. Sim. Ou ele vai mandar alguém pra comprar com você. E é legal essa parte que no nosso ramo em si hoje, por exemplo, os clientes postam casos que já pegou. Muitos clientes que eu vendi já pegaram, vendo na planta, mas teve muitos que já pegaram a chave. E muitas das vezes ele posta a varanda da casa. E eu acompanho, às vezes, as histórias dos clientes e, às vezes, nem... Claro, tudo a gente não vai comentar. Mas, por exemplo, ele postou uma varanda e eu lembro que foi o apartamento que eu vendi. Legal. Eu coloco uma palminha. Então, ele lembra e fala, putz, ele lembrou que foi ele que me vendeu ali e tal. Então, é legal ter isso, às vezes. Então, sempre mandar, ver um status ali de algo que você vendeu. Seja um apartamento ou um carro. Tá andando no carro que eu vendi pra ele. E ele tá gostando, como é que tá? É legal ter essa conexão que o cliente ele sempre vai te indicar. Sim, e o importante do casar, né, como a Day fala, é continuar casado, né? É continuar ali mantendo um relacionamento saudável. E aí um vendedor precisa sim se preocupar com isso. E esses pequenos gestos, né? Porque de novo, o casamento também acaba, não é pelas grandes coisas, é pelas pequenas coisas. Os pequenos detalhes de onde a pessoa não prestou atenção e com o tempo aquele casamento foi se desgastando até chegar no final. O relacionamento com o cliente é a mesma coisa. Quanto mais distante, quanto mais você, sabe? Quanto mais você não se importa, quanto mais você... As pequenas coisas que você deveria fazer e não faz, quando vai ver o cliente te esqueceu. Acabou. Aí dali 3 anos você tá mandando mensagem pra ele te indicar cliente. Ele fala, mas eu nem sei quem você é. Já esqueceu. Você me esqueceu, você só quis me vender, depois você nem falou mais comigo. O que você tá falando comigo aqui? Então procura se manter presente, manter um relacionamento saudável com o cliente, e não é sobre ficar bajulando o cliente, não, mas mostrar pra ele que você se lembrou dele, mostrar pra ele. Aí quando você for pedir uma campanha de indicação, fazer uma campanha de indicação, ele vai ter prazer. Isso muitas vezes você não vai precisar nem pedir, né? Ele te indica naturalmente. Automático. Não é? De indicação automática. Mas às vezes você vai precisar fazer uma campanha e vai colocar ele lá. E ele não vai ter problema nenhum em te indicar pessoas. Isso é muito interessante. Acho que num outro podcast a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso, mas o nosso objetivo aqui foi falar bastante sobre mentalidade de vendas, sobre mentalidade de um vendedor de sucesso, sobre mentalidade de um dono de empresa também que quer promover as vendas da sua empresa. E queria saber, Day, você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero deixar 3 coisas para as pessoas que estão ouvindo, os vendedores, futuros vendedores, pessoas que desejam alcançar um alto nível na vida, tanto profissional quanto pessoal. São 3 coisas primordiais. Tenha metas, saiba onde você quer chegar, seja intencional em todas as suas ações, desde um stories que você posta, desde um status que você posta, desde um bom dia que você dá, seja intencional, lembrando da sua meta, e esteja 100% presente com o seu cliente, com os seus, e em tudo na sua vida. Se você levar esses 3 legados aí, fazer essas 3 coisas, dá bom. Legal, muito bom. Bacana. Matheus? É isso, pessoal.
precisa nem falar mais nada, né? Boa, mas enfim, pessoal, é isso. O que a Day falou aí. E o que eu deixo hoje é o quê? O que sempre a gente fala lá. Sempre trabalhar, acreditar. E outra coisa que eu sempre falo, ter gratidão. Ser grato em tudo que você for fazer. Vendeu uma venda esse mês? Agradece. Gratidão sempre. Porque se você é grato no pouco, no muito, Deus vai te abençoar. Então, seja grato sempre. Agradeça por tudo que você tem hoje. Se você tem algo simples, amanhã você vai ter... Vendi algo aqui... Amém? Depois vendeu 2, 3, 4, 5, 10 imóveis, sempre agradecendo. Então, eu acho que de tudo aqui é ter gratidão. Teve gratidão, o resto vai ser consequência aí, tá bom? E de resto, só acelera, trabalhem, bora vender, que a gente sobrevive de venda. A gente não pode parar. É isso, bora vender. Mesmo. Bora vender. E a minha mensagem final é que o tempo todo a gente estava falando aqui sobre mentalidade, né? Então, eu queria te deixar um pensamento. Se você está tendo hoje uma mentalidade de escravo ou uma mentalidade de reino, uma mentalidade de uma pessoa liberta, de uma pessoa que nasceu para reinar, de uma pessoa que nasceu para dar bem, nasceu para se dar bem, nasceu para ajudar a tua família, nasceu realmente para ter as coisas sim que você deseja ter. Talvez você hoje está numa posição de escravo. Mas Sueli, escravo é quem? Só porque eu trabalho? Não, a sua condição mental mesmo. Você aceita qualquer coisa. Você não busca se desenvolver, você aceita resultados medíocres, medianos. O que mais tem hoje são pessoas medianas. E o meu convite é para que você se coloque na posição de liderança, independente daquilo que você faz hoje, que você chame no peito, que você fale, é comigo. Eu vou chamar Deus para ir comigo e eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou ser o melhor no que eu faço. Não importa o que você faz hoje, faça o melhor. Se você fizer o melhor, depois você vai me chamar e você vai me contar qual foi o resultado que você teve. O meu objetivo é que você seja o melhor. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: sucesso é uma decisão. Sucesso não é uma ação. Sucesso é uma decisão. Quando você tem a decisão de ter sucesso, você faz o que tem que ser feito até ter sucesso. Não é para ter sucesso. Você pode ter um sucessinho, né? É até. Por quê? Por que até? Porque no meio do caminho vão acontecer muitas coisas. Vão acontecer muitas situações para te colocar para baixo, para te fazer desviar o foco, para você achar que você não é capaz, para você achar que você tem que ser escravo sim, para achar que você não nasceu para reinar, para achar um monte de coisa. Vão falar coisas a seu respeito, vão espalhar boatos de você, vão caçoar de você, vão falar para você desistir, e você precisa ter na tua mente: sucesso é uma decisão. Eu decidi ter sucesso, e eu não vou parar. E eu não vou parar. E o sucesso pra mim é um, pra você é outro, pra você é outro, pra você que tá ouvindo, cada um tem cada um sabe qual é o seu sucesso. O que é que você quer pra sua vida? Então, não descansa até ter. Até alcançar. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil chegar onde você decidiu chegar. Mas é uma decisão, não é? Toma uma decisão. Decisão é aquilo que você não olha mais pra trás, você decidiu. Você não olha pra trás mais. Você não para. Você não para. Então, se você precisar pedir ajuda, se você precisar de mentores, se você precisar colar em alguém, se você... Vai, cola em alguém, ora, busca. Mas não para, porque sucesso é uma decisão. Ser líder é uma decisão. A partir de hoje, você tomar a decisão de mudar a história da tua família. Através das vendas, através do seu negócio, através daquilo que você faz, não importa. Mas que você tome a decisão de que a partir de hoje você não vai mais ser escravo. Escravo da mente, de uma mente escassa. Escravo do medo, escravo de uma comunidade, escravo de alguém, escravo do inimigo das nossas almas, que toda vez te derruba, que toda vez te coloca no chão. A partir de hoje, você tomar a decisão: eu não vou ser mais escravo, eu vou ser o melhor naquilo que eu fizer, eu vou adotar a posição de liderança, eu vou chamar no peito. E sou eu, sim, que vou mudar a história da minha família. Essa é a minha mensagem pra você. E... pode reinar que tá liberado. É isso aí, ó. Obrigada, Dai, Teteu. Obrigada, gente.